Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. Meu nome é Eduardo, sou o CEO da Tramontana Consórcios, aqui está o meu Instagram. Já faço o convite para que você se inscreva nesse canal e fique por dentro dos nossos conteúdos. O assunto de hoje me traz muita felicidade compartilhar com vocês, porque em dezembro, em 2025, nós contemplamos 5 cotas. Quando eu digo 5 cotas, não são cotas dos nossos clientes, essas nós contemplamos muito mais e eu trago aqui para vocês. Foram cotas em nome da própria Tramontana Consórcios, porque sim, nós temos os nossos próprios investimentos, porque afinal de contas, como é que eu vou ficar falando para vocês o tempo inteiro o quanto consórcio é bom se a gente não fizer o uso da ferramenta? Hoje eu quero contar para vocês como nós contemplamos 5 cotas na mesma assembleia, então espera aí. Galera, você já sabe, hoje o assunto é para mostrar para vocês como nós contemplamos 5 cotas em nome da corretora Tramontana Consórcios. Porque obviamente nós temos os nossos investimentos enquanto PJ, pessoa jurídica, em nome da própria Tramontana Consórcios. Eu tenho os meus consórcios em nome de PF, Eduardo Dutra Bailk, este é o meu nome completo, caso você ainda não soubesse. Faço meus investimentos, os meus sócios fazem os investimentos deles também, os vendedores aqui também têm todos eles os seus consórcios, mas a gente também pensa em investimento enquanto empresa. Então nós temos diversos consórcios contratados em nome da nossa empresa, Tramontana Consórcios. E em dezembro nós contemplamos 5 cotas. Não foi a primeira vez que nós contemplamos nossas cotas, seja PF, seja PJ, mas foi a primeira vez sim que nós contemplamos 5 cotas na mesma assembleia. E estas cotas levaram 2 anos para contemplar. E essa é a história que eu quero contar um pouco para vocês, como que nós fizemos para contemplar estas cotas, qual foi a estratégia que nós utilizamos e como geralmente a gente lida com as nossas estratégias, seja PF, seja PJ. Eu quero compartilhar um pouco para você, investidor. Esse é um vídeo mais focado para quem pensa num consórcio a nível de investimento, para contemplar e vender ou para contemplar, comprar um imóvel e colocá-lo para alugar. São essas duas estratégias que nós utilizamos quando nós contemplamos os nossos consórcios. Ou nós vendemos, ou nós adquirimos e alugamos. Aqui a gente tem como uma estratégia, uma diversificação. Tanto diversificação de grupos como de créditos. Então existem créditos contratados na base de 1 milhão, existem créditos contratados na base de 500 mil e existem diversos créditos, e aí são em maior número, que estão entre 100 e 200 mil. Há uma concentração muito grande nas nossas contratações nessas cotas menores. Um ponto principal para fazer isto é justamente a diversificação. Por que eu tenho uma cota de 1 milhão, algumas de 1 milhão, algumas de 500? É claro que quando eu estou falando de 1 milhão, eu estou falando ali desta casa, né? Não é exatamente 1 milhão, não precisa também ser exatamente 500 mil. Mas por que eu tenho essas faixas de contratação? Porque quando eu contemplo uma cota maior, claro, eu posso vendê-la se eu quiser, o lucro vai ser muito grande, mas o propósito, pelo menos o propósito inicial nestas contratações, é quando elas contemplarem eu ter um crédito suficiente para comprar um imóvel e colocá-lo ele para alugar. Eu também já falei aqui, tô careca de falar, talvez careca nem tanto ainda, que um imóvel ele se valoriza muito à medida que o tempo passa. Então vamos lá, fiz o meu consórcio, contemplei, levei 3 anos, agora eu tenho 1 milhão para utilizar, eu compro um imóvel, coloco ele para alugar e a partir deste momento o inquilino paga um valor suficiente para cobrir a minha parcela. Ah, não é todo imóvel que vai cobrir? Claro que não. Por isso, até inclusive, fica aqui um parênteses, a Tramontana Consórcios tem esse ecossistema, onde ele aponta as melhores regiões para que a rentabilidade desse imóvel seja suficiente para cobrir esta parcela. Aí beleza, eu até posso não ter um ganho direto imediatamente, porque eu vou pegar o capital com uma mão e vou entregar para o consórcio, não botei nada no meu bolso. Mas esse imóvel ao longo dos anos vai se valorizando, esta parcela vai deixando de existir e quando ela deixar de existir, eu vou ter uma renda passiva sendo gerada para mim num imóvel que já vale muito mais. E aí eu vou olhar lá para daqui a 10 anos e vou ver, esse meu imóvel vale R$1 milhão e o que eu paguei, 1 milhão vai ser pouco, porque eu já tinha 1 milhão, né? Vamos usar o mesmo exemplo. Eu tinha um crédito de 1 milhão, então esse meu imóvel agora vai valer 3 milhões de reais.
Não vai valer. É só a gente olhar para trás e ver quanto um imóvel que hoje vale 1 milhão valia há 15 anos. A gente vai ver mais ou menos a mesma proporcionalidade. Aí eu cheguei lá, 3 milhões é o meu imóvel e o que eu paguei por ele foram aquelas parcelas até contemplar. Digamos que 150 mil, num exemplo aqui. Pô, é um baita de um negócio, só que ter essa consciência a longo prazo é o grande desafio, principalmente de nós brasileiros. Então, por isso eu tenho algumas cotas maiores. E aí eu tenho as cotas menores, porque são cotas focadas justamente na venda da carta. Contemplei e vendi, contemplei e vendi, contemplei e vendi, contemplei e vendi, vou refazendo, vou pegando esse capital, aplicando, vou pegando esse capital, investindo no meu negócio, vou pegando esse capital, comprando umas bobagens também, porque ninguém é de ferro, e assim a gente vai. Dentro dessa estratégia de diversificação de crédito, também há uma outra estratégia, que é a diversificação na escolha do número das cotas. Então, dentro de um grupo de consórcio, e aí óbvio vai depender do grupo e da administradora, mas vai ter 600 participantes, que eu até nem indico, vão ter 1.000 participantes, que eu também até nem indico, vão ter 2.000 participantes, que eu começo a achar legal, 3.000 participantes, que eu até acho que é o número ideal, pensando em competitividade versus contemplação, para mim aqui é o maior equilíbrio. Depois vão ter grupos de 5, 10 mil, que daí eu também começo a nem indicar muito, porque esse equilíbrio se perde. Então existe dentro desses grupos esse monte de gente e cada uma dessas pessoas é representada por um número de cota. Claro, se é uma pessoa que contratou mais cotas, aí vai ser representado pela quantidade de cotas que ela contratou. Dentro dessa estratégia, pessoal, várias cotas nós temos com números bem distantes uma da outra. Então, por exemplo, o número 300, o número 1400, o número 710, o número 2050, porque desta forma, quando nos lances que priorizam o lance embutido, que é o lance fixo, fidelidade de 6 meses, o 12, o 18, tem vídeo aqui sobre isso, quando a navegação para encontrar estas contemplações ocorrerem, porque é de acordo com o sorteio da Loteria Federal, se eu tenho essa diversificação, qualquer número que caia na Loteria Federal, eu posso estar mais próximo. Por exemplo, um exemplo bem prático aqui para tentar ser um pouco menos confuso com vocês. Uma cota número 900, uma cota número 1000, uma cota número 1200, uma cota número 1400. Se, porventura, na Loteria Federal cair próximo de algum desses números, a possibilidade que eu tenho de contemplação ela é muito grande. Então, por isso a gente diversifica para os nossos clientes investidores que têm muitas cotas e aí usamos para nós também esses números mais espalhados para que quando houver a apuração da Loteria Federal, a possibilidade de estar próximo de uma das nossas seja maior. Então isso é uma das diversificações que a gente faz. Mas a gente também faz uma diversificação para potencializar uma mesma contemplação. A gente corre o risco e a gente acaba perdendo um pouquinho mais desta flexibilidade numérica, concentrando os números num mesmo milhar, numa mesma centena, numa mesma dezena. Nesse caso em específico, por exemplo, Tramontana então tá lá, tem suas cotas bem espalhadas e essas de dezembro são cotas número 800, 801, 802, 803, 804 e 805. Esses são os números, e até tinha mais para cima, mas aí acabou não alcançando. E tá tudo bem, 5 a gente já achou ótimo. Porque o que aconteceu? Na Loteria Federal caiu o número 802. Então, quando nós fomos contemplados na cota número 802, deu o sorteio na cabeça. Para encontrar o número que vai ser contemplado pelo lance fixo, a administradora vai um para cima. Quando ela foi uma para cima, ela buscou o 803. Checkzinho. Contemplação por sorteio, contemplação por lance fixo. Só que você sabe como nós trabalhamos de maneira preferencial aqui na Tramontana. Lance fidelidade 6, 12 e 18. Quando o grupo foi buscar pelo lance fidelidade, qual é a apuração que é feita? Uma para baixo. Então ela foi na número 800. Aí ela buscou a número 800 e nós contemplamos pelo lance fidelidade. Quando ela foi buscar a próxima contemplação, 804. Quando ela foi para baixo,
esta pessoa que tinha a cota 799, nesse nosso exemplo, não estava apta, nem sei se não estava em dia, se não concorria no fidelidade, não sei o que aconteceu, não contemplou. Foi outra para cima, buscou a 805 e desta forma nós conseguimos fazer a contemplação de 5 cotas. Eu, particularmente, gosto sempre de trabalhar neste modelo, porque não vão ser todas as pessoas que têm a oportunidade, por exemplo, de contratar 10 cotas espalhadas e mais 5, uma juntinha da outra, ou 5 espalhadas, 5 juntinhas, ou seja lá o número que for. Às vezes a pessoa pode contratar 2 cotas, 3 cotas, 4 cotas, e isso é excelente. Eu, de maneira particular, sendo analista, que fui durante bastante tempo de consórcio, gosto sempre de trabalhar com elas coladas. Ah, porque se a tua probabilidade de contemplação até cai um pouco? Cai um pouco, realmente, mas eu prefiro esperar um pouquinho mais e ter todas essas de uma vez só, do que daqui a pouco contemplar uma agora, contemplar uma mais lá para frente, mas obviamente as duas estratégias funcionam. Aqui foi só um parênteses de um gosto particular meu, que talvez nem seja o mais acertado. Se a gente for pensar estrategicamente, escrevendo e criando a probabilidade, é o que a gente faz aqui, sempre os cálculos vão apontar, diversifica e potencializa, porque isto acaba sendo investimento, diversificação dos ovos, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, funciona inclusive para espalhar as cotas dentro de um grupo de consórcio. Então foi desta forma que nós contemplamos 5 cotas de 100 mil em dezembro de 2025. Essas cotas de 100 mil, uma foi contemplada pelo sorteio, 100 mil. Era um pouquinho mais de 100 mil, tá? Porque já tinha sido atualizado através do INCC. As outras foram contempladas entre o lance fixo e o lance fidelidade, que é aquele lance que tira na base de 30% do próprio crédito. Então nós tivemos uma redução do nosso crédito para 75 mil aproximadamente. Então 4 cotas contemplaram 75. Isso vai dar 75, 75, 150, 300 mil, mais a cota por sorteio, na média de 400 mil reais. Nós poderíamos ter juntado todas essas cotas e ter adquirido patrimônio, mas nós preferimos vender estas cartas, nos capitalizarmos com este valor, afinal de contas é início de ano, dezembro as vendas não são sempre lá muito boas, porque o mercado ele acaba sendo um pouquinho mais curto em tempo, nós temos uma mudança de sede prevista para maio, então nada como rechear o nosso caixa e ficar um pouco mais tranquilos com tudo isso que tem para acontecer nesse início de ano. Foi isso que a gente fez, mas essa é uma decisão que cabe e é particular de cada um e não precisa ser dita no momento que você contrata, inclusive não precisa ser dito nem no momento que você contempla. Se a gente quisesse ter deixado essas cartas lá paradas, elas ficariam rendendo em cima de 400 mil e não em cima do valor que a gente investiu ao longo deste tempo. Aí você pode estar se perguntando, e eu até também estou me perguntando, por que eu não disse isso antes? Quanto tempo a gente levou para contemplar? 24 meses. Qual era o investimento que a gente fazia? Vou fazer o cálculo aqui para você, tá? Peguei o meu celular aqui, vou fazer o cálculo junto com você. Cada cota de 100 mil é R$341. Vezes 5 cotas, a gente tinha um investimento nessas cotas de 1.705 por mês. Se nós levamos 24 meses, eu vou fazer vezes 24. Tá aqui, 40.920 foi o que foi investido. Claro que aqui eu estou arredondando, talvez não fosse 341, redondinho, um crédito um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas, cara, entre nós não vai mudar aqui grandes coisas. A gente tinha, então, 400 mil. Nós vendemos estas cotas por 132 mil. Então é só você fazer o cálculo aí, quanto que nos rentabilizou? Mais de 90 mil reais em 2 anos de investimento. Isso vai acontecer sempre? Claro que não. A gente já faz investimentos que ainda não foram contemplados, que já passaram de 2 anos e está tudo certo. Mas vamos supor que não fosse esses 90, que eu levasse mais 2 anos para contemplar e eu lucrasse 45. Eu ia ficar faceiro igual. E se chegasse num momento onde a venda não valesse mais a pena,
eu ia compor o meu patrimônio e ia fazer aquela jogada onde o inquilino paga a minha parcela, o meu imóvel se valoriza e lá no final eu paguei menos do que 50% do imóvel que eu tenho agora, me gerando uma renda passiva. Então há sempre uma solução muito inteligente para que o seu consórcio lhe dê uma rentabilidade. E aí você precisa entender. E aqui eu vou dar uma chance para o nosso editor fazer algo bonito aqui. Mais importante do que pressa é rentabilidade. A gente, para conseguir colher frutos bons e rentáveis através do consórcio a nível de investimento, que é diferente do a nível de aquisição, mais importante do que pressa é rentabilidade. Se você quiser pressa para ter retorno sobre o investimento, aí você está fazendo errado, não é a maneira correta, aí é um outro jogo, é uma outra história e aí você está escolhendo grupos errados para isso. Então, pessoal, aqui foi um breve resumo de como nós costumamos fazer as nossas operações, as nossas contratações, seja no nome Eduardo, seja no nome Tramontana, seja no nome dos meus sócios, Fernando e Bruno, e de todos os vendedores. É essa logística, é essa estratégia que nós utilizamos. E não há, tire de cabeça aí, acho que vale esse parente, nenhuma interferência. As nossas cotas concorrem igual com a de você aí desse outro lado, porque quem tem domínio sobre as contemplações não é o Eduardo, não é a Tramontana, não é Ciclano, não é Ciclana, é a administradora em questão, regulamentada pelo Banco Central e fiscalizada pela instituição. Então fica aí muito tranquilo, a gente precisou neste cenário esperar 2 anos e há outras cotas que nós estamos esperando até um pouco mais. Então pessoal, essas são as minhas dicas para que você que tem a oportunidade de contemplar mais cotas, contratar mais cotas e depois sim contemplar, diversificar, algumas espalhadas e algumas juntinhas, vai ser um gol de placa. Curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e encaminha para mais gente, afinal de contas o amigo aqui faz esses vídeos com muito carinho para você. Até o próximo vídeo e não esquece, se inscreve aqui.